Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesse dia 2 de junho de 2024, um domingo com 22 graus neste exato momento, uma manhã ensolarada, probabilidade de chuva de 0%, umidade relativa do ar está em 55%, mas vai cair, tá? Hoje nós já tivemos logo pela manhã 16 graus de mínima aqui em Ribeirão e também vamos ter hoje 29 graus. Então, a partir desse momento, nós ainda vamos subir 7 graus. Vai voltar aí uma temperatura um pouco alta no meio da tarde deste domingo, 29 graus. Amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima, de 13 graus. É o outono brasileiro dando as suas caras aqui na região sudeste do Brasil, norte do estado de São Paulo. A cidade é Ribeirão Preto. Nós estamos aqui passando para poder falar para você tomar cuidado com algumas coisas. A primeira coisa que você precisa tomar cuidado com o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, esse rajadinho, ele está por todo canto, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil, onde quer que ele chegue, ele causa estragos. Então, a melhor coisa que você faz é evitar que ele se prolifere, que ele crie perto de você e que você seja infectado por esse mosquito, que na realidade é a mosquita, né? A mosquita que transmite a dengue, aí, a zika e a chikungunya. Então você precisa acabar com esse mosquito para que ele desapareça rapidamente. E ele desaparecendo, nós ficamos livres da dengue, da zika e da chikungunya, porque o poder público sozinho não vai conseguir fazer. Não vai. Precisa de cada um de nós. E se nós tirarmos 10 minutinhos todos os dias aí para poder dar uma olhada na nossa casa, como é que está em volta aí, se tem algum criadouro, se tem um acúmulo de água, uma tampinha de água, uma tampa, seja ela do que for que tiver com água acumulada e for água limpa, com certeza vai se tornar um criadouro desse mosquito que transmite tantos males. Ó, tantos males, né? O grande problema é que se você já tem algum problema de saúde, pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides e mais tudo aquilo que é problema na sua vida, além do respiratório, também cardíaco, problema de insuficiência renal, você precisa tomar cuidado, porque se ele te picar, ele vai potencializar essas doenças que você tem e você provavelmente vai ter que ser hospitalizado e pode acontecer, não é alarmismo, tá? Não é para poder ficar fazendo alarde, nada disso, é só para que você fique atento. Você pode vir a óbito se você tiver a forma mais grave da dengue, que é a hemorrágica, é a forma grave. Então, você precisa tomar cuidado com isso também, tá bom? Dado esse recado, um outro que é problema. Escorpião, tá aqui ele aqui, ó, esse aqui. Escorpiões estão por todo lado também. Quando chove, fica úmida a terra, ele fica ali escondidinho debaixo de tijolos, de telhas, de madeiras velhas que estão aí no fundo da sua casa, para poder comer as baratas, as lesmas, grilos. Ele gosta, esse é o cardápio dele. Então, se você tem aí escombros na sua casa, provavelmente você vai ter a visita de escorpiões que estão ali fazendo daquela situação de umidade, de escurinho, e nesse frio ele fica ali escondido porque ele também não gosta do frio, né? A única coisa que mata o escorpião, você sabe o que é? Água quente. Se ele aparecer na sua casa, água fervendo em cima dele, mata, pronto. Não precisa ficar manipulando. E aí pega esse escorpião, joga no vaso sanitário e dá descarga. Não fique manipulando o escorpião para poder mostrar para esse, para aquela, para você. Não faz isso e não deixa ele no lugar onde você matou, onde você jogou água quente nele. Ele morreu, vai lá e pega ele com todo cuidado, coloca no vaso sanitário e dá descarga. Pronto, encerrou o assunto escorpião. Por quê? Porque esse bichinho também, assim como o mosquito, se ele picar você, esse aqui, ó, se ele picar você, você vai passar por grandes problemas. Além da picada ser doída, os sintomas da picada do escorpião, do veneno dele, são cruéis. Então, faça isso
você vai ficar muito bem servido se você não tiver contato com esses bichos. O outro alerta, que é tão valioso quanto esses aí, é que nós continuamos clamando pelo Rio Grande do Sul. Continuamos fazendo a nossa parte em oração. Se você tem coisas para arrecadar, se você tem coisas aí para poder doar, você pode levar em qualquer ponto de arrecadação dentro de Ribeirão Preto. Tem vários postos de gasolinas aí que estão arrecadando as roupas, alimentos para poder mandar lá para o Rio Grande do Sul. Mas se você vai querer mandar em espécie, em dinheiro, você procure uma instituição que seja coerente, que seja séria, tem muitas por aí, e você envia o seu dinheiro lá e ajuda lá. Não se esqueça que nós estamos entrando daqui a uns dias no inverno brasileiro, né? A nossa região aqui vai passar pelo inverno brasileiro e também vamos precisar de ajuda com relação àquela situação dos nossos aqui, né? Não só aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul, mas os que estão aqui na nossa cidade, na sua cidade, no seu estado, também vão precisar. Então, se você puder e você tiver condições, ajude também a ação social aí da sua cidade, do seu estado, para que possam ser socorridos também aqueles que estão aqui mais perto de nós, tá bom? Dengue precisa acabar com ela, escorpião também acabar com ela. Os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul precisam das nossas orações e nós precisamos continuar orando uns pelos outros, tá bom? O último dia é daqueles que estão visitando os familiares que foram passar um final de semana prolongado. Tenho notícia de que tem muita gente com boas notícias, isso, ficaram muito bem acomodados, então isso é muito gratificante. Pessoas que anteriormente não eram benquistas, agora são requisitadas e tem muita gente querendo levá-los. Então, a probabilidade disso aumentar é muito grande. Um final de semana em cada lugar para poder acabar isso em cada cidade e vai visitando todos os familiares, mudando de áreas também, porque não é fácil também ficar o tempo todo dentro de um ambiente que você conhece poucas pessoas ou que conheceu agora. É muito melhor estar em família. Eu estou muito agradecido a Deus porque pessoas que anteriormente não eram benquistas agora estão sendo que estão sendo muito bem recebidas e que estão sendo bênção, que as palavras delas são bênção na vida dessas que estão recebendo elas. Os anfitriões estão felizes, então nós ficamos felizes também. Essa manhã ensolarada de domingo, nós precisamos trazer aqui para vocês a respeito daquilo que está acontecendo no mundo, né? Vamos tirar o escorpião e o mosquito daqui e vamos colocar o versículo que nós vamos falar hoje a respeito e dar uma palavra a respeito. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Lucas 21, 28. Jesus falando, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou São Lucas. No capítulo 21, versículo 28, Jesus estava dizendo: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. De que ele está falando? Quando todas essas coisas. Que coisas? O capítulo 21 fala de algumas coisas que vão acontecer na terra, perto daquelas pessoas. O capítulo 21 começa lá dizendo algumas coisas a respeito de Jesus. Jesus estava no templo, estava observando os ricos. Então, Jesus falando dos acontecimentos futuros e alguns deles estão acontecendo hoje. Estão acontecendo hoje, você acredita? Muita coisa que está acontecendo, Jesus já havia falado. Eles deram uma situação de falar assim, ó, que tudo aquilo que irá acontecer, ou Jesus disse, tudo aquilo que vai acontecer, serão completamente demolidas as obras que foram feitas lá no templo, e Jesus continuou
falando, e os discípulos queriam saber, mestre, quando tudo isso acontecerá, que sinal indicará que essas coisas estão prestes a cumprir? E aí Jesus, ali no versículo 9, no versículo 9 ele diz assim, aí ele começa a falar, e quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não entrem em pânico, sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. Você tem visto guerra, rebeliões, ainda não é o fim, é o princípio do fim. Essas coisas estão começando, anunciando, e continuou, Jesus continuou. Versículo 21, versículo 10 do capítulo 21 diz assim, ó, e continuou, uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro. Você tem visto isso? Está acontecendo. Aí fala assim, ó, versículo 11, haverá grandes terremotos, fome, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis, grandes sinais nos céus. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões e, por minha causa, serão julgados diante de reis e governadores. Aí o versículo 13 diz assim, essa, contudo, será a oportunidade de lhes falar sobre mim. Estou falando de Jesus para você. Ele está para voltar. Jesus vai voltar em tempo de dificuldades, de problemas, de necessidade. Essa é a pregação que você precisa ouvir. Isso muda a sua história. Olha, presta atenção, não desliga, continua aí, fica aí, porque Jesus está para voltar. E se ele voltar hoje? E aí fala assim, ó, mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e sabedoria que os seus adversários não serão capazes de responder e nem contradizer. Nem até mesmo seus pais, presta atenção, até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão vocês. Todos os odiarão por minha causa. Jesus estava dizendo, por minha causa eles vão odiar vocês. Mas nem um fio da vossa cabeça se perderá, nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida eterna. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, ele vai falando, fala assim, ó, aqui no versículo 24, ele fala assim, ó, serão mortos pela espada, levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Você tem visto isso? E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. Tem visto isso? Alagamentos, água subindo em lugares que anteriormente não subiam, as pessoas ficando aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu e da terra serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É a volta de Jesus. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem e ergam a vossa cabeça, pois a vossa salvação está próxima. Então, nós estamos em tempo muito próximos da volta de Jesus. Jesus está voltando, você precisa aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A vossa salvação está próxima, a nossa salvação está próxima. E se ele voltar hoje, aonde você vai passar a eternidade? Se ele voltar antes do almoço, desse dia 2 de junho de 2024, aonde você vai passar a eternidade? Ele está às portas e logo, logo ele vai voltar. E pode ser hoje, pode ser antes do almoço, antes da janta, ele pode ser que nós não vejamos a segunda-feira, o dia 3 de junho, pode ser que não chegue, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora, por isso nós precisamos estar prontos. Então fica aqui o recado para você. Jesus está voltando.
breve Jesus voltará. Tem um hino que fala que breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E se ele voltar hoje, você está preparado? Nós estamos preparados para sermos arrebatados? Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Aqueles que estiverem mortos serão transformados e serão elevados ao céu antes um pouquinho de nós. E aí, nós que estivermos vivos, se estivermos vivos na hora da volta de Jesus, nós seremos arrebatados juntamente com eles para que nós possamos morar no céu. Mas tem um problema. Se você não aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você não poderá morar no céu. Assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É simples, é difícil, não é fácil. Essa pregação não é uma pregação que traz multidões. As pessoas não querem ouvir que o que elas estão fazendo longe de Deus, longe de Jesus, não aceitando, não cumprindo os seus mandamentos, elas não querem ouvir que não estarão no céu. Não querem. Essa não é uma pregação que vai trazer para você dinheiro. Dinheiro é consequência. Saúde é consequência. Todas as outras coisas. Estabilidade é consequência de você estar andando uma vida reta diante de Deus. Ah, mas eu conheço pessoas que estão na igreja há muito tempo e não estão bem financeiramente, que não estão bem socialmente, politicamente. As pessoas não estão prosperando. Não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Ok? Se você estiver salvo, todas as outras coisas pode ser que você não tenha, mas o importante é estar ligado nos céus e o nome escrito no livro da vida. Ok? Se você tiver assim, tá tudo certo. Ah, mas eu não vou prosperar? Pode prosperar. Existe a possibilidade. Continuando a trabalhar, porque não vai cair nada na sua cabeça. De graça, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer, você vai ter que trabalhar. Para quê? Para que você prospere, para que você consiga alguma coisa. Não virá nada de graça nas suas mãos, tá bom? Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque ele já pagou um alto preço por você. Então, ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. Então, você precisa entregá-la aos seus cuidados, aos cuidados de Jesus. Deixa ele cuidar. Por isso que ele falou assim, entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. É isso que a Bíblia está falando para você nesta manhã. Entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor e deixa ele cuidar de você, tá bom? Dado o recado, vamos para frente, vamos orar. E você não se esqueça de orar pelos nossos irmãos gaúchos, aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul. Nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por problemas, por necessidades. E se você puder, você ajuda, tá bom? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É a Bíblia que está falando. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E não é para poder ficar julgando os outros que não estão fazendo, que têm condições ou não. Isso aí é de cada um. Você faz aquilo que é necessário, você faz aquilo que você deveria fazer e é aquilo que você está fazendo que vai importar. O resto não importa não, tá bom? Dado o recado, vamos para a oração. Vocês que estão aí nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, que passaram o final de semana, receberam um presentinho na sexta-feira, né? Diferente de todos aqueles que foram viajar. Então, parabéns para vocês, que Deus abençoe. Vamos continuar orando uns pelos outros. Vocês continuem orando por aqueles que viajaram, por aqueles que estão com as famílias, para que eles voltem em segurança, para que eles retornem em segurança. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão viajando, aqueles que estão junto com as suas famílias, passando esse feriado prolongado. Dê graça a cada um deles, fortaleça a vida de cada um deles
que o Senhor dê graça também para todos aqueles que nesse momento estão cuidando deles também. Oramos nesse momento por todos aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos gaúchos, nossas irmãs gaúchas, aqueles que estão ali fazendo o seu melhor para ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldades, aqueles que nesse momento estão trabalhando para voltar à normalidade, dê sabedoria, dê, meu Pai, forças para que eles possam fazer a reconstrução rapidamente e que voltem à normalidade. Oramos por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que nesse momento estão nos presídios da nossa grande Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, onde quer que esteja, que o Senhor acolha cada um deles em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida deles. Aqueles que estão presos injustamente, que sejam libertados rapidamente para que possam ter dias de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade e que possam voltar à convivência da sociedade, das suas famílias, dos amigos e que possam voltar à normalidade. Oramos por todos aqueles que nesse momento estão nos hospitais, aqueles que estão precisando de uma bênção especial, aqueles que estão aguardando um resultado de exame, aqueles que estão aguardando uma intervenção cirúrgica, que o Senhor dê graça aos médicos, aqueles que estão cuidando, que abençoe a vida de cada um deles e socorra a cada um deles. Nós oramos por aqueles que estão de folga nesse domingo, último dia do feriado prolongado, que não estão nas escolas, aqueles que estão nesse momento descansando, recuperando as suas baterias para voltar amanhã mais rapidamente possível para o banco escolar. Abençoa os professores e toda a estrutura das escolas no Brasil e no mundo, onde quer que estejam. Que o Senhor abençoe também aqueles que estão nesse momento buscando um apoio, um alívio, uma ajuda, aqueles que estão em drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que são andarilhos, aqueles que estão em depressão, angústia, tristeza, aqueles que estão padecendo algum problema por estarem desempregados e estão em busca de um emprego, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e que faça prosperar, abrindo a porta de emprego para cada um deles. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. O Senhor é um Deus que faz o melhor para cada um de nós. E nesse momento, nós sabemos muito bem que o Senhor está cuidando e cuidando muito bem de cada uma dessas pessoas. Abra a porta do emprego para aqueles que estão precisando. Oramos pela avó Hilda, oramos pela avó Luzinete, pela avó Tereza, oramos pela Selminha, pelo Geninho, oramos pelo Ronaldo, que é da família da Célia, oramos por todos aqueles que estão em dificuldades, pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos pela Célia também, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças, oramos pela Viviane, nós oramos pelo Emerson, pela sua mãe Maria José, oramos também pela dona Neia, pelo do senhor Fernando, que todos tenham uma bênção especial neste domingo, último dia do feriado prolongado aí, que o Senhor dê graça, saúde e paz a cada uma dessas pessoas. Abra a porta do emprego para aqueles que estão desempregados e aqueles que estão empregados que valorizem o emprego que têm, valorizem o patrão que tem e os patrões que também valorizem os seus funcionários. Abençoa dando graça, dando paz sobre a vida de cada um de nós, perdoando os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas necessidades. O Senhor supre, mas o Senhor pode fazer melhor, pode fazer muito mais pela vida daqueles que não estão ou que estão longe do Senhor. Se eles voltarem-se para o Senhor pode fazer muito mais e melhor. Nós cremos nisso, por isso oramos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até de tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia, feliz domingo, um grande final de semana, com grandes notícias, boas notícias e uma semana abençoada para todos nós. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde.